Abra sua Bíblia comigo lá, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timóteo 1, 7. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional hoje. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Quem encontrou diz amém? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Você pode acompanhar comigo aí no telão. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Pois Deus não nos deu Amém, louvado seja Deus. Nós vamos compartilhar uma palavra hoje à noite com vocês, que tem o seguinte tema: vencendo os medos que nos perseguem. Ministro, para quem está perto de você, hoje o medo vai sair da sua vida, seja onde quer que ele esteja escondido. Hoje nós vamos vencer os medos que nos perseguem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero, antes de entrar propriamente nisso, porque semana passada nós terminamos justamente nessa parte, onde nós enxergamos algumas coisas a respeito do medo. E eu quero relembrar por alguns minutinhos rapidamente o que nós falamos, para a gente entrar nesse tema, tá bom? Na semana passada a gente esteve falando sobre a vida de Noé. E se você não assistiu esta palavra, por favor, se você não esteve aqui e perdeu essa ministração, te encorajo a você ir lá no canal do YouTube, tá bom, da igreja, e você ter o privilégio de poder ouvir, vai ser muito edificante para o seu coração. E nós falamos então sobre a vida desse grande homem, como Deus escolheu ele para um grande livramento da humanidade, né? A perpetuação da humanidade através de Noé. E a gente viu o trabalho árduo que ele teve ao construir aquela embarcação, 100 anos aproximadamente de trabalho, o trabalho de selecionar os animais, colocar na arca como Deus falou, né? Mas com certeza o mais forte de toda essa história que a gente viu, estou só relembrando o que a gente viu semana passada, é como o desenrolar dos fatos se processou dentro do coração de Noé. Como Noé, ele sofreu com toda essa situação, né? Porque a gente viu que todos quantos Noé conheceu, morreram. Todos seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, seus conhecidos, todos morreram no dilúvio. E ele foi um homem então que ficou ali esmagado emocionalmente dentro dessa arca. Só quem perdeu alguém próximo sabe como as emoções ficam, é verdade ou não é? Quem aqui já perdeu alguém, queridos? Só quem perdeu sabe a sensação, o sentimento, como a gente fica, na verdade, esmagado, não é verdade? Mas o que mais chamou nossa atenção na palavra da semana passada foi a atitude que Noé teve no meio do caos, no meio de tudo aquilo, quando as águas do dilúvio baixaram, e ele e a sua casa saíram da arca, ele e a sua família saíram da arca. A gente viu que Noé não foi explorar o território, Noé não foi a primeira coisa a ser feita, ele não foi construir a sua casa, e nem fazer o planejamento já dos próximos dias. Nós vimos que Noé foi cultuar ao Senhor, e Noé então foi fazer um altar para adorar. E a gente viu que essa foi uma atitude de honra, e essa atitude que Noé teve, ela mexeu com Deus, a ponto do próprio Deus fazer uma promessa, que nunca mais destruiria o homem como destruiu. E é interessante porque todas as vezes que você enxerga um arco-íris no céu, aquele é o sinal que Deus deixou perpétuo, dizendo, toda vez que você enxergar esse arco-íris, que a humanidade enxergar o arco-íris no céu, eles saberão que é o meu pacto feito com Noé e com a raça humana, de que jamais destruiria eles novamente. Muito forte isso, queridos, porque Deus fez uma aliança com a humanidade, porque se agradou do altar de um homem que o honrou. E todos nós somos encorajados a apresentar para Deus um altar, então, na semana passada. Porque tudo que Ele já fez por nós merece honra. Todas as oportunidades que Deus já te deu, merece honra. Os livramentos que nós já tivemos, Deus merece ser honrado por isso, sim ou não, igreja?
os benefícios que eu e você desfrutamos no nosso tempo. Olha a vida que Deus te dá, olha o conforto que Deus te dá, olha as provisões que são constantes na sua vida. O Senhor merece ser honrado por isso. E por isso até pedi para o Gabriel ficar aqui um pouquinho, porque eu acredito que no meio dessa reunião, eu acho que a gente podia adorar o Senhor um pouquinho antes de continuar, porque eu sei que o favor dele continua sobre a nossa vida. Olha para a sua história, olha tudo que já aconteceu. A bondade de Deus está sobre mim e sobre você. Amém? Vamos cantar bondade de Deus? Te amo, Deus. Você pode cantar comigo? Tua graça nunca falha, todos os dias. Vai! Eu estou em tuas mãos. Você, desde quando me levar até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Você pode fazer melhor, vai. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Canta isso para ele, vai. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Você pode dar um aplauso a Jesus pela bondade dele? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Pai, obrigado por tua bondade. Obrigado por tudo que o Senhor já nos deu. Obrigado por tudo que o Senhor permitiu na nossa vida. Obrigado pela nossa trajetória de vida até aqui. Pelas circunstâncias difíceis, pelos desafios que passamos. Pai, pelas oportunidades que o Senhor nos deu. Pelas vitórias que o Senhor nos concedeu. A Ti honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar mais um aplauso a Jesus? Aleluia! Queridos, a família do Noé estava viva, um começo os esperava, mas esse novo começo existiam muitos desafios e muitas realidades. E eu já vou entrando na palavra aqui, porque eu trabalho tudo de construir tudo novamente, de conviver com o trauma daquilo que se passou, com o medo e a insegurança dia após dia, conviver depois de um dilúvio, imagine comigo, depois de um dilúvio, depois de uma catástrofe global, depois de toda essa situação de esmagamento emocional, e eles tinham uma realidade dia após dia, conviver com aquilo. Conviver com a lembrança, com a insegurança, com o medo. Dá para imaginar no seu coração a primeira gota de chuva num outro dia, o que causava no coração deles? Um chuvisqueiro, o que causava no coração deles? Era algo que nunca mais ia deixar de acontecer, a chuva sobre a terra. E cada vez que chovia, o medo, a insegurança, as lembranças dolorosas visitavam de novo aquela família. Fora tudo que o pós-dilúvio deixou. E a gente viu o quanto isso afetou as próximas gerações. E isso tem a ver conosco também. A ponto, o descendente de Noé, como vimos, Nimrod, um homem que se tornou grande na terra, teve o desejo de edificar uma torre tão alta, a ponto de, na compreensão deles, tocar os céus.
porque eles tinham uma compreensão muito limitada de que os céus eram apenas, a 2 quilômetros de altura, era muito mais. Mas essa é a dimensão que eles tinham na época, e essa era uma alternativa que esse líder encontrou, para que pudesse cessar o medo e a insegurança, construindo algo que desde os seus avós os perseguia emocionalmente. Ok, então eu creio que aqui começa a nossa palavra de hoje. Vencendo os medos que nos perseguem. Existem medos que perseguem a gente desde a infância. Existem medos que nos perseguem por situações que aconteceram. Existem medos que estão aí diante de nós, independente da idade que temos. E é interessante, porque você e eu, nós não fomos criados por Deus para ter medo de nada. Você sabia disso? E talvez você fale, pastor, mas há controvérsias, porque o medo, ele te protege muitas vezes. Quem te falou isso mentiu para você. Não é o medo que te protege, o que te protege é a prudência. É verdade ou não é? O que te protege de alguma coisa é a prudência, É mentira dizer que o medo te protege. O medo não te protege, não. O medo, na verdade, ele te confunde. O medo te ilude. O medo te distrai. E eu quero que você redobre muito a sua atenção para esta palavra aqui hoje à noite, porque eu quero já profetizar que todos os medos que perseguem sua vida, sua casa, seus filhos, suas emoções, em nome de Jesus, você vai vencer eles. Nessa noite eles vão bater em retirada da sua vida. Você crê? Diz um amém aí para dizer que você está comigo, irmão. Então hoje é uma noite do Espírito Santo lançar fora o medo. Hoje é uma noite para isso. Que medo, pastor? O medo de avançar em nome de Jesus que muitos têm, o medo de sonhar que muitos têm, o medo de conquistar novamente, o medo de acreditar de novo, porque a desilusão pegou, porque a traição sobreveio, porque o castelo desabou e você tem medo de abrir o coração novamente para que as coisas aconteçam. Deus está colocando isso fora da sua vida hoje à noite, para a glória de Deus. Então, querido, entenda isso. Eu não sei de onde o medo que convive com você veio. Cada um tem uma história, cada um tem uma realidade. Eu não sei há quanto tempo isso acompanha você, mas que acompanha, acompanha. Talvez você foi instruído a ter medo. Talvez você foi condicionado pela tua criação a ter medo. Talvez por uma situação de alto impacto emocional, o medo se instalou na sua vida e nunca mais saiu daí. E esse medo, então, e talvez é interessante, porque alguns foram ensinados também a caminhar com medo. Quanto medo da tua avó e teu avô não passou no ser? Sim ou não? É muito natural o pai e a mãe, querido, às vezes passar o medo. Quem aqui foi ameaçado do velho do saco te levar embora? Quem foi, irmão? Quem foi? Que o velho do saco vai te levar, é ou não é? Medo, irmão. As cantigas, queridos, para as crianças. Olha só, você vê, os de hoje não, mas nós, como é que eram as canções? Lembra da canção? As canções do Sítio do Pica-Pau Amarelo, irmão, como é que era? Você lembra lá? Só quem tem 1900 e bolinha que vai saber das canções. Nana Nenê, que a Cuca vem pegar. Como é que Nana Nenê que a Cuca vem pegar, rapaz? Não é? É esquisito, não é? Como é que, o papai foi para a roça, a mãe foi não sei aonde, a criança está sozinha, abandonada. Fica com medo ou não fica? Você parou para pensar nisso? Você cantou isso tantas vezes, está implícito em você o medo. É assim ou não? Aí você já está grandão, o pai e a mãe vai viajar, você fica com medo deles nunca mais voltar. Eu não sei de onde esse medo veio, mas eu sei que Deus tem uma nova história para a tua vida hoje à noite, para a glória de Deus. O Todo-Poderoso está todo aqui, Ele está aqui hoje dizendo para você, não temas. Não temas porque eu estou contigo. O medo não vai ter mais lugar na sua vida em nome de Jesus. Você crê nessa verdade, querido? Então, entenda isso como terminamos semana passada. Noé construiu pela fé. Nimrod construiu pelo medo. E aí fica claro uma coisa, que para a gente entender, que onde existe medo não existe fé. Eu vou repetir, onde existe medo não existe fé. E onde há fé também não existe medo. Isso é forte, querido. As duas coisas não caminham juntas, porque não tem como você ser um homem de fé e ter medo ao mesmo tempo. Não existe como você ser cheio de temor, cheio de medo, e ao mesmo tempo dizer que está cheio de Deus. Tem alguma coisa que não bate.
E é por isso que a gente vai caminhar pela palavra de Deus rapidamente sobre vários textos aqui, para que você entenda como essas coisas às vezes se instalam no meio do povo de Deus, nos nossos dias, no nosso meio. E eu vou te mostrar alguns exemplos aqui pela palavra de Deus, com alguns textos bíblicos. E vamos começar com Lucas capítulo 8, verso 22 em diante, que diz assim, que certo dia Jesus disse aos seus discípulos, ele disse para quem? Para os discípulos, vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Qual foi a palavra de Jesus? Nós vamos para o outro lado, ok? E então entrando no barco, Jesus começou a navegar, Jesus foi dormir, adormeceu. Olha isso aqui, quem não tem medo na sua vida, ele consegue descansar. Quem não é movido pelo medo, ele descansa, ele deita e dorme, ele não fica pensando e remoendo. E eu quero profetizar que você que não dorme, você vai dormir em nome de Jesus, para a glória de Deus, sabendo que Jesus está com você. E a Bíblia fala que abateu-se sobre o lago um vento, um vendaval forte, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. E os discípulos foram acordar, Jesus chamando, mestre, clamando, mestre, mestre, nós vamos morrer. Irmão, presta atenção nisso aqui. Isso é coisa que se diga se Jesus está no teu barco, nós vamos morrer. Ei, crente, isso é coisa que se diga se Jesus está na tua casa, ixi, vai dar ruim, ixi, o que será que vai acontecer? Meu Deus do céu, a vaca foi para o brejo, e agora, o que será de nós? Isso é coisa que se diga de quem tem Cristo na vida, irmão. Mas os discípulos estavam aqui dizendo, não é? Mas acontece que Jesus já tinha dito o quê? Nós vamos para o outro lado. É tão simples, gente. Jesus está dizendo, ei, eu já falei para vocês que eu vou morrer na cruz, não é afogado. Por que vocês estão com medo? Eu não é, queridos. Jesus tinha falado, vou morrer na cruz, eu não vou morrer afogado. Por que vocês estão aqui? E ele se levantou, repreendeu o vento, versículo 24, e o vento e a violência das águas, e tudo acalmou e ficou tranquilo. E aí Jesus faz a pergunta matadora, onde é que está a sua fé? Em discípulos, onde é que está a fé de vocês? Perguntou ele aos discípulos. Lembre-se que eu acabei de afirmar, onde há medo, não há fé. E onde há fé, também não há medo. E Jesus então pergunta, ei, cadê a fé? Porque Jesus enxergou a fé ou enxergou o medo? Só enxergou o medo, então cadê a fé? E olha aqui o verso 25, como é que eles estavam? Versículo 25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos, amedrontados e admirados, como é que eles estavam, gente? Amedrontados. Olha para isso. Mas o vento já não tinha passado? Por que eles estavam com medo ainda? O vento já não tinha sossegado tudo, já não estava tudo calmo, Jesus já não tinha repreendido o vento. Agora quando eles estavam amedrontados e admirados. E eles perguntaram, quem que é esse que até o vento e as águas ele dá ordem e eles lhe obedecem? Sabe, queridos, é interessante porque agora estavam amedrontados e admirados daquilo que Jesus tinha feito. Quem é esse que está no nosso meio? Quem é esse que está com a gente? Irmãos, Jesus ele faz coisas assustadoras no nosso meio. Jesus faz coisas, é tão interessante, porque Jesus, ele está aqui, e você que ainda não o conhece bem, se prepare, porque Deus pode fazer coisas assustadoras na sua vida. E às vezes você fica admirado e apavorado, sem saber que é o Senhor que está fazendo. Ele faz coisas incríveis, que às vezes chegam a ser assustadoras. E é tão assustador, porque todo mundo olha para aquele casamento e fala assim, ali vai dar divórcio, não tem mais volta. E vem o Senhor e restaura novamente um casamento. É assustador, irmão, como é que volta um coração do pai para um filho. Como que aquela pessoa dura, sisuda, arrogante, ignorante, se humilha, chora e pede perdão. Dá para entender? Não dá para entender. Porque, às vezes, você não entende como, mas você tem uma dívida impagável. Você não sabe, às vezes, o que fazer ou como a coisa vai acontecer. Vem o Senhor, age na sua vida com uma provisão maravilhosa e você fica assustado. Como é que Deus fez isso? E a gente é assim. Às vezes você tem um diagnóstico médico apavorante, você está desenganado, e de repente a pessoa dorme com aquele diagnóstico e levanta completamente curada. É assustador o que Jesus faz. É verdade ou não é, queridos? Ou é natural para você? Não, é assustador. Mas sabe quem é que fica assustado com as obras de Deus?
Só aqueles que não têm fé. Porque aqueles que têm fé, eles já sabem quem é o seu Deus e que o seu Deus faz aquilo que é impossível de ser feito. Eu quero que você entenda uma coisa, olha para o Deus que Ele pode fazer as coisas. Quem o conhece sabe que Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele esperam. Então, queridos, Jesus acalma o mar, repreende o vendaval e tudo fica bem. E aí continua a história, o mesmo texto aí continua, que ele chega numa cidade que a gente já contou a história, chega em Gadara. Tinha lá um homem endemoniado com uma legião de demônios. Você conhece a história? Os demônios pedem para ir para uma manada de porcos que estavam ali, e então todos aqueles porcos se desembestam lá pelo precipício, morrem afogados lá, e você, enfim, conhece essa história. E o que interessa dela é que o homem ficou liberto por completo. O homem que estava totalmente endemoniado, desgraçadamente endemoniado, fica 100% livre, 100% liberto. Que coisa maravilhosa! É maravilhoso ou não é alguém liberto, gente? Mas para quem tem fé, para quem sabe quem Deus é, para quem entende o que Jesus está fazendo, é maravilhoso. Para aquele que não entende, não é maravilhoso. Como assim, pastor? Sabe o que aconteceu com todas aquelas outras pessoas que não tinham fé, que assistiram aquilo que Jesus fez? Lucas 8, 34 a 35. Olha o que acontece, preste atenção. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram. Quem foge, foge porque está com medo, sim ou não? Fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios, viu que ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. E ficaram de que jeito? Gente, era para ficar feliz ou era para ficar com medo? Era para ficar feliz, mas ficar com medo. Fala, meu Deus do céu. Por que, gente? E o que o medo fez? O medo fez aquelas pessoas mandarem Jesus embora. O medo fez aquelas pessoas andarem para trás, léguas na sua vida espiritual. Um dia Jesus, é interessante isso, gente, como que o medo afasta as pessoas de Cristo. Um dia Jesus aprontou com os discípulos, uma outra situação. Jesus falou, eu vou ali orar, vocês podem ir no encontro de vocês. E eles estavam no mesmo mar da Galileia, navegando. E aí um vendaval de novo, e vem Jesus andando sobre as águas. E os discípulos, tudo pescador experiente, né? Acostumado ali, né? Uma galera era pescador, outros não. Mas acostumado com o mar, acostumado com o vento, acostumado com aquilo ali. Eles viram Jesus andando sobre as águas e ficaram com medo, ficaram apavorados, e o texto diz que eles gritaram, e não tinha mulher não, hein? Era só homem que estava no barco, gente. Gritaram, apavorados, dizendo, um fantasma. O medo fez os caras chamarem Jesus de fantasma. Por que eu estou falando isso, gente? Porque olha como o medo distorce a realidade. E nós vamos chegar em algo bem interessante. E aqui em Gadara, olha o que o medo fez, Marcos 8, 37. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse. O que eles fizeram? Suplicaram a Jesus que fosse embora, porque eles estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco e regressou. O medo os fez mandarem Jesus embora. Preste atenção, o medo quer dominar você, o medo quer aprisionar você, o medo ele quer mentir para você, o medo quer ferir você, o medo quer encarcerar você. Por quê? Porque o medo quer te afastar de Deus. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para que você entenda que não é o medo que precisa imperar na sua vida, mas é a fé que precisa estar na sua vida. O Senhor quer que você compreenda isso. E quando o que você tem é medo e não fé, isso é um sinal muito claro de que você não tem relacionamento com Deus. Ei, tá esquentando, irmão, está esquentando a chapa. Hã? É muito claro quando você tem medo e não tem fé, é um sinal claro. Quando você tem muito medo numa área, é um sinal muito claro de que você não tem fé naquela área, é um sinal de que você não tem um relacionamento com Deus para aquilo.
Você quer ver uma coisa? Quando tem um pecado, quando tem uma discrepância na sua vida, quando o medo entra na tua vida, ele entra por causa de pecado. Não confiar no Senhor, não acreditar no Senhor, não depender do Senhor é um erro terrível da sua vida. E esse erro não é um privilégio só meu e seu aqui não. Isso aconteceu com Adão. Adão, quando Adão peca, Gênesis 3:10, o que acontece? Gênesis 3:10, e ele respondeu, ele falando com Deus, ouvi teus passos no jardim e fiquei de que jeito? Adão, que via Deus todos os dias, ele falando, eu ouvi, porque agora a fé saiu, entrou o medo. E você vai entender isso mais para frente aqui. Eu fiquei com medo. Gente, mas era o mesmo Deus de todo dia. Era o mesmo jardim de todo dia. Era o mesmo horário de todo dia. Mas o medo fez Adão se esconder de Deus. Alô, você está aqui? Você está entendendo? Irmãos, o ser humano ele é incongruente, é interessante. O ser humano ora, clama, pede para Deus vir ao seu socorro, pede para Deus vir libertá-lo, pede para Deus se manifestar, e depois que Deus vem e começa a se manifestar, ele fica com medo. Você quer ver isso na Bíblia? O povo de Israel não orou para ser liberto? Anos e anos orando, Deus nos liberta. Aí vai lá, Deus ouve, Deus levanta Moisés, e Deus se manifesta, as pragas acontecem, eles saem do Egito, atravessam o mar, vão para o deserto, e lá no meio tem livramento, tem festa, eles cantam, Deus nos libertou, glória a Deus, e aí Deus vem e se manifesta no monte, com a glória dele, dizendo, o Deus que libertou vocês está aqui, na frente de vocês, presente, está no meio de vocês. Sabe como é que eles ficaram? Apavorados, porque Deus apareceu. Êxodo 20, versículo 18, vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, e ficaram à distância. Irmão, você acha que Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ia se manifestar de que jeito? E apareceu o Rei Leão lá no Monte Sinai? Não, irmão, Deus simplesmente estava se manifestando. As pessoas queriam ficar longe, porque estavam assustados com a manifestação de Deus. Mas eles não tinham orado para Deus vir com mão forte, com mão poderosa e libertar eles. Olha como a gente fica incongruente por causa do medo. Êxodo 20, versículo 20. Moisés disse ao povo, não tenham medo. O que Moisés disse? Não tenham medo. Deus veio prová-los. Deus vem mostrar para vocês que o temor de Deus, Ele quer uma coisa, que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Quando você for pecar, você vai lembrar, opa, o meu Deus está aqui, opa, o meu Deus está aqui, opa, a glória de Deus está no nosso meio, opa, o Senhor é com a minha vida, vou me afastar do mal, vou me afastar do pecado. Era isso que Moisés estava falando, Deus está no meio de vocês. Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim, gente, é o nosso Deus. Não precisa ter medo do nosso Deus, Ele ama vocês, Ele quer o melhor para vocês. Você pode dizer um amém, é verdade ou não é? Mas eles preferiram ficar longe de Deus, preferiram ficar com medo, em vez de ficarem com temor de Deus. Como assim, pastor? Medo é diferente de temor, irmãos. O temor é uma reverência santa que você tem de Deus, o medo é uma instabilidade na sua alma. O temor é uma reverência sobre quem Deus é. O medo é uma dúvida sobre o que Deus faz. O temor é uma certeza de quem Deus é. O medo é uma insegurança sobre as promessas que Deus fez, se são verdade ou não, se vão acontecer ou não. Querido, gente com medo sempre se afasta de Deus. Gente com medo sempre se esconde de Deus. E o Espírito Santo está falando uma coisa aqui para você. Ele hoje vai te ajudar a você reconhecer o seu medo. Porque enquanto você não reconhece, você não se livra. Enquanto você não dá nome, você não se livra. Eu não posso vencer aquilo que eu não identifico. E hoje o Senhor quer que você seja levado a identificar aonde o medo se instalou na sua vida. Onde o medo está acompanhando você. Isso é muito sério, gente. Porque a área que você tem mais medo, com certeza é a área em que você menos confia que Deus pode resolver. Vou repetir, a área que você tem mais medo é a área onde você menos confia em Deus.
Você tem medo de ficar sem dinheiro? Provavelmente o seu Deus é Mamon e não o Deus do dono do ouro e da prata. Queridos, você é tão sério. Qual a forma de vencer o medo, então, pastor? Segundo a palavra, é a gente ter uma convicção de amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E eu acho que agora você precisa redobrar a sua atenção aqui. Está um pouco cedo, mas eu vou chamar os músicos já, para eles ir criando um clima. Pode vir os músicos aqui, deixa o Espírito Santo fazer o que tem que fazer. 1 João 4,18. Olha para esse versículo com muito cuidado. Olha para lá. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor faz o quê? Expulsa o medo. Por quê? Porque o medo supõe Então aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Talvez você olhe para esse texto, está meio truncado. E talvez você já ouviu que Deus, Ele é amor. Diga comigo, Deus é amor. Então o amor não é um sentimento, um estado. O amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa. No amor não há medo. Em Deus, nas coisas de Deus, em tudo relacionado a Deus, não existe medo, existe fé, existe poder, existe manifestações. Deus é amor, então amor é uma pessoa. É por isso que Deus está te falando, não precisa ter medo de chegar a Deus com qualquer demanda. Ele é Deus, Ele é amor. Pastor, porque Deus sendo amor, o que é que Deus faz? O que que Deus quer? Deus quer entrar na sua vida para tirar da sua vida o medo. Gente, Adão estava com Deus. Ele peca, ele transgride, Satanás se aproveita da vida dele, Satanás começa a acusar ele. E então o que acontece? Depois que, enquanto ele estava com Deus, estava tudo certo. Depois que ele se afasta de Deus, ele agora passa a ser uma pessoa com medo. Como assim? O medo, diz o texto, que ele supõe castigo. Irmão, presta atenção. Quando você é menino e você tem medo de apanhar do pai e da mãe, você tem medo de apanhar por quê? Porque você fez alguma coisa errada, é ou não é? É assim ou não? Faz sentido? Quando você faz alguma coisa errada na vida, você fica com medo da consequência que pode vir, fica com medo que alguém descubra, fica com medo do castigo que possa vir. Quem tem medo é porque sabe que fez algo errado. Quem anda com medo é porque tem medo da consequência de ser punido, porque transgrediu alguma coisa. Acontece que o amor, diz a palavra, Ele te perdoou. O amor te sarou, o amor te perdoou, o amor te pegou no colo, o amor te envolveu nos seus braços. O amor um dia se encontrou com você e disse: não temas, eu sou contigo. Não te espantes, eu sou o teu Deus. Irmãos, Deus não está olhando para as nossas falhas. Ele não está olhando o quanto dignos a gente possa ser ou não. Ele nos ama de forma plena, independente dos erros que você tem ou cometeu. Mas preste atenção em algo. Quando que eu entendo, quando eu vou entendendo que Deus é amor, eu vou sendo transformado. Mas enquanto eu não entendo que Deus é uma pessoa e Ele me ama, eu fico ainda aprisionado no medo. Vai clarear isso aqui para você. Então a minha convicção de amor, ela vai crescendo à medida que a palavra de Deus vai sendo ministrada para mim. Minha convicção de amor precisa crescer. E o amor, a palavra, Deus é amor. Quem que diz que Deus é amor? A palavra de Deus diz que Deus é amor. Ela revela que Deus é amor. E sabe o que acontece quando você começa então a pensar no amor e não no medo? Quando você se concentra na revelação do amor e não na consequência do medo, sabe o que começa a acontecer? Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Já passei os textos para vocês se adiantarem, tá bom? Já deixa no gatilho o próximo texto que você já sabe. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus.
Não há condenação para você que está em Cristo. Não há acusação do passado para te causar medo. Não há transgressão maior que o amor de Deus não possa perdoar na sua vida. O medo te perseguiu até hoje, mas não há condenação. Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele quer lançar fora o medo, querido. E talvez você não entenda, mas Deus está te dizendo hoje: você é meu filho. Você é minha filha. Onde estão os filhos e filhas de Deus aqui nessa noite? Então o Senhor está falando assim: eu amo você. Sai desse lugar de paralisia. Sai desse lugar de medo e insegurança, porque eu sou o teu Deus. Você não está sozinho, eu estou com você. Mas circunstâncias difíceis querem paralisar a gente, porque ser humano é ser humano. Pastor, você está falando assim, mas quando a situação está com a gente, como é que resolve? Porque eu me sinto inferior, porque eu me sinto assim ou assado. Gente, a mulher do fluxo de sangue, você acha que ela se sentia de que jeito? Foi muito clara. Era muito clara a história bíblica quando fala que aquela mulher tinha medo. Ela precisava da cura, mas ela tinha medo de sair da sua casa, atravessar a multidão e ir até Jesus. Era um medo que a paralisava, mas graças a Deus aquela mulher, apesar do medo, não deixou que o medo a paralisasse hoje. Por quê? Porque ela estava vendo Jesus. Você veio aqui esta noite e você talvez não viu Jesus antes, mas hoje Jesus está olhando para você. Você está vendo Jesus, e se você está vendo Jesus, a paralisia vai soltar suas pernas hoje à noite. A paralisia vai soltar sua mente, vai soltar seu coração, vai soltar suas emoções, e você vai sair dessa inércia rumo ao amor em nome de Jesus. Porque o amor não supõe um castigo. Não há uma consequência, há os braços de Deus abertos para você. Ela venceu a paralisia, a mulher do fluxo. Ela veio tremendo até Jesus, sem saber o que iria acontecer. Você vê essa reunião hoje à noite, e você nem imagina o que vai acontecer com você aqui hoje. Ah, querido, mas ela foi abençoada. Então o Espírito Santo está te falando: não tenha medo das direções de Deus, não tenha medo das instruções de Deus. E Deus está te dando uma instrução essa noite: lança fora o medo, porque o amor está presente nesse lugar. Lança fora o teu medo. Hoje à noite você sai daqui liberto. Hoje à noite, daquilo que te amedronta ficar para trás em nome de Jesus. O espírito de temor vai ficar para trás, ele vai sair da tua vida. Aquilo que te paralisou vai sair. E quando eu estou disposto, alguém acredita no que eu estou falando aqui? Eu estou pregando sozinho. Quando eu acredito, estou disposto a acreditar em Deus, sabe o que acontece, querido? O meu medo, quando eu estou disposto a acreditar nisso, o meu medo começa a dar lugar a um outro sentimento de esperança. Se Deus está aqui, se o Todo-Poderoso está aqui, há uma expectativa e começa a ser gerada no meu coração. Ou você é muito desinteressado que Deus vai te abençoar, ou você é muito pessimista que Deus pode fazer alguma coisa, ou a sua atenção começaria a voltar para cá com muito cuidado. Sabe por quê? Porque o medo ele vai sair, vai começar a dar lugar à esperança, mas a minha esperança, ela vai se transformar em fé. Ela vai se transformar em fé. E Lucas 8, verso 50, a Bíblia diz que ouvindo isso, Jesus disse para um outro homem chamado Jairo: Jairo, não tenha medo, somente creia, porque ela será curada. Jairo, um homem importante, foi até Jesus e a filha estava morrendo. E aí Jesus olha para... Gente, o pai que está com a filha morrendo, ele tem medo, sim ou não? Tem alguém morrendo, e ele foi até Jesus, e o que Jesus falou? Não tenha medo. Você pode chegar com a situação que for diante de Jesus, ele está disposto a te dizer: não tenha medo, acredite em mim, eu estou com você, acredite em mim. Dá a mão para alguém aí, querido, fala para ele: não tenha medo, acredite que ele está com você, acredite que ele vai te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, não tenha medo. Você vê a casa de Deus hoje, sabe o que o Espírito Santo está te falando? Você vai sair daqui com fé.
E hoje mesmo Jesus está te dizendo, Jesus está pegando na tua mão hoje, falando para você: não tenha medo dessa dívida. Ei, não tenha medo dessa dívida. Não tenha medo do problema. Eu sou o teu Deus, eu estou com você. Não tenha medo do fracasso. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo de dar esse passo. Não tenha medo de empreender. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo desse período de necessidade, porque você não vai morrer. Nós vamos chegar do outro lado juntos, diz o Senhor. Não tenha medo, porque o Senhor está ao nosso lado. Queridos, se tem uma coisa que pode dar força para a gente continuar, é a palavra que Deus diz a nosso respeito. E o amor, o Todo-Poderoso, a pessoa do amor está te dizendo em Isaías 41, verso 10: por isso não tema, pois estou com você. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está dizendo: eu estou com você, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei você com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Tem alguém aqui que é filho deste Deus aí? Oh, irmãos, você não está sozinho na necessidade, você não está sozinho na angústia, você não está sozinho na dor. Eu estou com você e eu vou te ajudar, é o que o Senhor está dizendo. O diabo diz que você está só, o diabo diz que não vai dar, mas o Senhor está dizendo: eu sou o teu Deus, eu vou te ajudar. E aí, o texto que nós lemos no início de 2 Timóteo 1,7, sabe quem é que nós somos? Sabe por que nós podemos acreditar que o medo vai nos deixar hoje à noite? E os medos que nos perseguem vão sair em nome de Jesus? Por quê? Pois Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fala para o teu irmão aí: para de ter medo agora, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: você recebeu um espírito de amor, você recebeu coragem. Chacoalha a mão dele e fala: você recebeu coragem, você recebeu poder, você recebeu equilíbrio. Eu creio que Deus vai varrer o medo desse lugar hoje à noite. Eu creio nisso. Meu Deus do céu, eu creio. O medo vai sair da sua mente, o medo vai sair da sua vida, o medo vai sair do seu comportamento para a glória de Deus. Oh, meu irmão, essa é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Isaías 43, versos 2 e 3, você vai ler comigo, por favor. Ei, quem quer atravessar, olha o que o Senhor está falando. Quando, vamos juntos? Quando você atravessar as águas, quando você atravessar os rios, quando você andar através do fogo, as chamas não o deixarão em brasas, pois, olha, pois o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor, querido. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Salvador. Deus não quer o medo controlando a sua igreja. Deus não quer o medo controlando as mães desse lugar. Deus não quer o medo controlando os pais desse lugar. Deus não quer o medo controlando os filhos desse lugar, os profissionais desse lugar. O Senhor vai te abençoar na sua empresa, o Senhor vai te abençoar na sua carreira. Pode haver crise em todo lugar da terra. Aqueles que estão em Cristo, eles terão a ajuda do Todo-Poderoso. O Senhor está com você. Meu Deus. Mas sabe, irmãos, a gente às vezes tem uma pergunta. A gente fala: meu Deus, o que eu vou fazer diante da situação? E a Bíblia fala é uma história que lá em 2 Reis capítulo 6. Você conhece tão bem a história, que um rei foi contra o profeta Eliseu, e Eliseu estava acampado dormindo. Vou até pular esses textos, tá bom? E a Bíblia diz que enquanto Eliseu dormia, querido, veio um exército e cercou Eliseu.
E quando o moço de Eliseu levanta pela manhã, segundo Reis capítulo 6, versículo 15, e diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando ele saía, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Querido, talvez você está com uma situação tão difícil, e a sua palavra nesses dias está sendo essa: ah, o que eu vou fazer? Você olha para o tamanho da dívida e fala assim: ah, o que faremos? Você olha para o tamanho da necessidade e fala: ah, o que faremos? Você olha, querido, para o tamanho da angústia que você está passando e fala: ah, o que faremos? Você olha para a doença que chegou na sua casa e fica perguntando: o que a gente vai fazer agora? A gente não tem dinheiro, a gente não tem recurso, o que faremos? O que faremos diante dessa situação? E essa pode ser a palavra que está no seu coração nessa noite. O que faremos? Em 2 Reis 6,16 diz que o profeta respondeu. O que é que ele respondeu? Ah, o que faremos? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Irmãos, olha o verso 17. E Eliseu então orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Irmãos, o medo só te governa quando você não consegue enxergar. Então existia medo, e Eliseu ora e fala: Senhor, tira o medo dele e abre os olhos espirituais, para que ele enxergue com os olhos da fé o que está acontecendo aqui. O Senhor está falando para você: para com os teus olhos naturais de enxergar a catástrofe, enxergar o BO, enxergar essa tribulação toda. Abre os olhos espirituais hoje, e eu oro para que você tenha olhos espirituais abertos. Eu vou orar por isso hoje à noite. E sabe o que acontece? Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A fé, ela não nega a realidade. Guarda isso. Mas a fé vence o medo. Por quê? Porque a fé vê além da realidade. E nós vamos adorar com aquela canção. Sentado como você está.